quero ler para você e com você um texto em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. 1 Reis 17, 14, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Até aí nós vamos ler por enquanto. Eu tenho pensado nesses últimos dias como Deus é criativo, como nós servimos um Deus que tem sempre uma forma muito especial para surpreender cada um dos seus filhos. Eu costumo dizer que Deus tem prazer em nos surpreender. Eu não sei se você já viveu alguma experiência em que você pediu algo para o Senhor e Ele te deu muito mais do que aquilo que você estava esperando. Eu acredito que isso já deva ter acontecido na sua vida, porque é algo muito comum, nós compartilhamos isso entre os irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios que Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Deus se agrada em nos surpreender. E Ele tem sempre um jeito novo para se manifestar, para suprir as nossas necessidades, para falar conosco. Quando nós paramos para pensar em tantos exemplos que a Bíblia nos traz sobre formas criativas e inusitadas que Deus usou para se manifestar, eu me lembro de Moisés, que Deus falou com ele através de uma sarça que ardia, um arbusto, uma planta que queimava e não se consumia. Como que nós poderíamos imaginar que um Deus tão grande, onipresente, onipotente, onisciente, ia usar a figura de uma sarça para falar com Moisés? E tantas outras situações. Nós lemos um versículo aqui que fala a respeito de um momento, de uma situação em que Deus se manifestou de forma sobrenatural para suprir uma necessidade específica. Eu quero contextualizar esse versículo que nós lemos, primeiro falando para você o que estava acontecendo nessa situação. Capítulo 17 de 1 Reis fala a respeito do momento em que Elias chega até o rei Acabe e ele diz: olha, a partir de hoje não vai mais chover, não vai mais cair sequer orvalho sobre a terra. Elias, você sabe, era um profeta que viveu na época do reinado de Acabe. Acabe foi o 7º rei de Israel, e diz a Bíblia que ele desagradou muito a Deus, fez muitas coisas que Deus não se agradou. A palavra chega a mencionar que ele foi pior do que todos os reis que o antecederam. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher também muito impiedosa, má, que cometeu muitas atrocidades em Israel. E dentro desse contexto, por conta de toda essa situação e de todas as coisas, as práticas que Acabe tinha no seu reinado, Deus direciona Elias para lançar essa profecia e dizer: a partir de agora não vai mais cair chuva. O céu simplesmente se fechou. E depois que Elias diz isso a Acabe, o Senhor o orienta a ir viver ao lado do riacho, do ribeiro de Querite. Ele ficou ali por um tempo, e aqui nós vemos na narrativa a primeira forma sobrenatural de Deus sustentar o seu filho, o seu servo. O texto bíblico diz que ele se alimentava das águas daquele rio, e que pela manhã e no final do dia os corvos traziam pão e carne. Interessante que Deus poderia ter escolhido qualquer outra ave, qualquer outro animal para trazer este alimento, mas Ele escolhe especificamente o corvo. Eu acredito que é pelo fato de que o corvo se alimenta de carne e de vegetais. Imagine você, se fosse um animal, se fosse uma ave que não se interessasse por carne, o milagre não seria tão grande, mas Deus escolhe especificamente o corvo e diz: você vai ser o agente que vai transportar o sustento e a provisão para o meu filho. E dizem algumas pessoas que por mais ou menos 1 ano, Elias ficou ali à beira daquele riacho. Em um certo momento o riacho secou, para demonstrar que já era tempo de Elias se levantar e ir para outro lugar. Depois daquele período mais tranquilo, em que ele estava ali confortavelmente suprido nas suas necessidades básicas, Deus diz: agora se levanta e a obra continua. E o texto vai dizendo
que ele é dirigido por Deus aí até Sarepta. Sarepta era uma cidade da costa, fora dos limites de Israel. É um povo essencialmente pagão, eles não conheciam o Deus de Israel. E é exatamente ali que o Senhor escolhe uma viúva para sustentar e para ser um agente abençoador na vida de Elias. Ora, justo uma viúva que pouco tinha ou quase nada. Deus poderia ter escolhido uma pessoa com posses, com bens, alguém que tivesse uma condição financeira melhor, mas ele escolhe exatamente uma viúva. Elas estavam entre as pessoas que tinham mais necessidades, que mais precisavam de ajuda. Inclusive o livro de Tiago diz que a pura e a verdadeira religião está em cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Porque a viúva não tinha quem a sustentasse. Normalmente era o marido que cuidava dessa parte. Como ela não tinha mais o marido, ela estava na dependência da caridade, da ajuda das outras pessoas. E é justamente essa figura que Deus escolhe. Não por acaso, mas para novamente mostrar que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades quando nós estamos no caminho e na direção que Ele deseja que nós estejamos caminhando. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele mesmo se encarrega de cuidar das nossas necessidades e de suprir cada uma delas. Nós não precisamos nos preocupar. A nossa única e grande preocupação deveria ser agradar a Deus, viver debaixo da sua palavra, seguir e buscar a sua vontade, que é santa, que é perfeita, que é boa, agradável. Chegando na entrada da cidade, diz o texto bíblico que ele já encontrou a viúva pegando alguns gravetos. Aí ele pede que ela dê a ele água. Quando ela está indo buscar água, ele diz, me traz também um pedaço de pão, um bocado de pão. E aí nós chegamos no versículo 12, no que essa viúva responde para ele. E ela diz assim, vive o Senhor teu Deus. Por que ela disse o Senhor teu Deus? Porque, como eu disse, ele estava num território pagão. Então, possivelmente, essa mulher não conhecia o Deus de Israel. Mas ela reconheceu que ele servia a um Deus. Então, ela diz, o Senhor teu Deus, que eu nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então, como eu disse, os recursos da viúva eram escassos. Ela tinha só um pouco de azeite e um pouquinho de farinha. O plano dela era, vou pegar o pouquinho que eu tenho, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer, e depois disso nós vamos morrer, porque não há mais provisão. Numa situação normal, a viúva já estaria numa condição delicada, financeiramente falando, socialmente falando. Numa situação de seca, pior ainda. Imagine você, tudo que aquele povo estava passando, sem chuva. Nós estamos vivendo um tempo em que algumas regiões do país já estão há algum tempo, alguns meses, sem água, sem chuva. E nós já começamos a sentir alguns prejuízos e algumas consequências disso. Agora imagine lá, que já fazia mais de um ano que não caía chuva, que não tinha orvalho, como é que eles estavam vivendo? Era realmente um momento muito delicado. Agora, o que Elias diz para ela no versículo 13? Ela colocou para ele e disse, olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho aqui que é para mim e para o meu filho e acabou. Versículo 13, Elias diz, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, quer dizer, faz aquilo que você disse que vai fazer, o bolo, tal. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Lendo assim, a gente começa a pensar, mas Elias estava sendo muito egoísta. Ele estava pensando só na própria barriga, ele estava com fome, ele queria comer e deixa a viúva para lá. Mas não era isso que estava acontecendo. Elias, na verdade, fazia parte do plano de Deus, não só para ser abençoado e suprido pela viúva, mas também para abençoar e suprir a vida dela. Pode parecer uma situação muito insensível de uma pessoa querer pegar alguma coisa de uma mulher que pouco tinha ou quase nada, mas era uma prova de fé para aquela mulher. Deus queria mudar a história da vida dela.
E só alcança um milagre quem tem fé para alcançar esse milagre. E aquela mulher, aquela viúva, estava sendo provada, sem que ela tivesse consciência disso. Eu me lembro uma situação, uma das vezes em que eu tive a oportunidade de estar fazendo um trabalho missionário na Argentina. Teve uma situação que me marcou muito. Lá por hábito, cada noite e no almoço, eles me levavam para almoçar e para jantar na casa de um irmão da igreja. Um povo muito acolhedor, eles tinham prazer em nos receber na sua casa. Então, eu almoçava num lugar e jantava em outro. E eu me lembro que um dia à noite eu estava jantando numa casa muito humilde. As pessoas que me receberam eram pessoas muito simples. E haviam ali alguns vizinhos que estavam junto, e lá eles recebem a gente como missionária, e todo lugar que você vai eles pedem que você ora, nos honram dessa forma como servos de Deus. E eu me lembro que nós estávamos ali comendo empanadas. A dona da casa fez empanadas, que é uma comida muito típica ali, muito boa. E tinha um senhor de idade que estava com a esposa. De repente ele tirou do bolso um envelope com um dinheiro, com uma oferta, e ele disse: essa oferta é para a missionária, e ele me deu. E dada aquela situação, eu me lembro que foi um momento em que a Argentina estava passando por uma crise financeira muito grande, né? E todas as vezes que a gente esteve lá, sempre foi numa situação assim muito delicada, e eu já ia com esse coração abençoador, né, de poder ajudar. E eu me lembro quando ele tirou aquele envelope, a esposa dele disse assim: desde o dia em que a senhora chegou aqui na nossa igreja, ele está juntando dinheiro para te dar essa oferta. Esse homem, ele catava reciclável na rua. Era um senhor de idade, bem magrinho, uma saúde bem debilitada. Isso me tocou muito. E cada dia que ele juntava as coisas para fazer dinheiro, diz a esposa que ele foi separando uma parte desse rendimento para juntar uma oferta e me trazer naquela noite. Agora, imagine você o meu coração. A primeira coisa que eu pensei foi: não vou pegar essa oferta. Pelo contrário, eu vou dar uma oferta para ele. E no mesmo momento que eu pensei isso, o Espírito Santo falou para mim e disse: não faça o que você está pensando. Essa oferta não vai mudar a sua vida, mas vai mudar a vida dele. E eu peguei aquela oferta e disse para aquele senhor aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo. E falei: irmão, a minha vontade era não aceitar a sua oferta. Não por nada, mas porque eu estou vendo a sua condição simples, humilde. Eu me sinto mal de fazer isso. Mas o Espírito Santo me disse que essa oferta vai ser transformadora na sua vida. E eu acredito que aconteceu a mesma coisa com Elias. Talvez pudesse parecer para ele uma situação de muita insensibilidade, que ele estivesse ali talvez aproveitando daquele pouco que aquela mulher tinha, mas ele, como servo de Deus, sabia que Deus ia operar um milagre tremendo na vida e na família dela, no meio daquela situação de crise e de escassez. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não atende necessidade. Se Deus atendesse necessidade, nós não veríamos tantas pessoas passando fome. Deus atende fé. Nós precisamos ter fé para conseguir de Deus algo especial, algo sobrenatural. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja com alguma necessidade. Eu quero te dizer que você precisa colocar em prática a tua fé. Porque a necessidade por si só não vai fazer com que Deus se mova. O que faz com que o coração se mova em direção da nossa vida é a fé que nós depositamos nele, é a fé que nós demonstramos nele. Aquela mulher foi desafiada a exercitar a sua fé e a tirar do filho dela e dela mesma aquele pedaço de bolo, de pão, e dar para o profeta. Mas a partir do momento em que ela fez isso, porque o versículo 15 diz que ela obedeceu a palavra do profeta. O versículo 15 diz que desta maneira comeu ela, comeu ele e a casa dela por muitos dias. Versículo 16 diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Veja só que tremendo. Elias confiou que Deus faria algo sobrenatural. A mulher confiou e obedeceu o profeta. E o milagre e a provisão chegou até aquela família. Nós estamos vivendo um momento difícil, delicado, não há como negar. Um momento incerto, nós não sabemos como serão as coisas.
Numa condição normal, num mundo aparentemente normal, como que nós vivíamos antes de todo esse tempo que nós estamos vivendo de afastamento, distanciamento social, de pandemia, de tudo isso. Numa condição normal, nós já não temos como imaginar como seria o amanhã, porque o amanhã a gente sempre diz pertence a Deus. Mas diante de tudo que a gente está vivendo hoje, aquilo que a gente tinha como uma certa segurança, não é mais segurança. Nós temos ouvido de todos os lados que um mundo novo está surgindo. As pessoas não serão mais a mesma depois de tudo isso que elas estão vivendo. Nós não temos como precisar como será esse amanhã. Nós que confiamos no Senhor sabemos, sim, que o justo viverá da sua fé. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor permanece a mesma. Em tempos de crise, em tempos de escassez ou de abundância, a nossa fé precisa permanecer inabalável. Então nós não podemos saber como será, mas nós confiamos que a provisão de Deus nos alcançará. Porque quando nós estamos debaixo da sua graça, Ele se encarrega de cuidar de nós. Eu gosto de uma frase de Watchman Nee, que ele disse, você sabe, o Watchman Nee foi um dos mais importantes pensadores e líderes do cristianismo chinês. E ele disse uma certa vez que, dada a tendência do ser humano de olhar mais para o balde do que para a fonte, Deus muitas vezes muda a sua maneira de suprir as nossas necessidades para nos ensinar a olhar para a fonte, ao invés de olhar para o balde. Eu não sei como é que está o balde na sua casa, na sua vida. Não sei se ele já está vazio, se ele está raso, se ele está na metade. Mas eu quero te motivar a permanecer olhando para a fonte. Jesus é a fonte da nossa vida, é a fonte que nunca se esgota, é a fonte de todas as coisas essenciais. Ele mesmo disse em João capítulo 7, versículo 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. Jesus é a nossa fonte. Ele tem em si tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem o suprimento das nossas necessidades. É Ele que tem o poder de saciar a nossa alma, de trazer paz ao nosso coração. Não se desespere diante de tudo que você está ouvindo e vendo. Se apegue a Deus. Enquanto muitas pessoas começam a olhar para todo esse momento, esse caos social, e começam a pensar que terrível, que situação complicada. Isso é o que nós ouvimos. Essa semana uma pessoa me disse, essa pandemia veio para nos fortalecer. E eu comentei em casa com meu marido e disse, olha como tudo é uma questão de ênfase, de foco, de escolher como você vai interpretar a situação. Enquanto a maioria está pensando, esse é um momento terrível que veio para destruir, para acabar com tudo, com muita gente, tem alguém olhando e dizendo, esse momento veio para me fortalecer, porque é no momento mais difícil que a nossa fé é desafiada, é no momento mais difícil que nós precisamos exercitar, colocar em prática aquilo que a nossa boca tem declarado. Se você crê no Senhor, nada vai te faltar, porque Ele mesmo há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ele é a fonte. Em tempos de seca, nós precisamos ter fé. Ah, mas as pessoas estão nervosas, ansiosas, desestabilizadas. As pessoas estão ficando perdidas no meio de todo esse momento. A palavra do Senhor nos ensina em 1 Pedro 5,7 que nós temos que lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Ele, o versículo diz, lançando é um verbo que demonstra um movimento contínuo, quer dizer, não é lançar só hoje, é lançar em todo o tempo, é continuamente levar diante dele aquilo que te preocupa, aquilo que tem tirado o teu sono, sabendo que ele tem cuidado de você. Se ele cuidou até agora, ele vai continuar a cuidar. Nós fomos abençoados um dia pela palavra do Senhor, e o que o Senhor espera é que nós sejamos portadores da bênção. Elias levou a bênção até aquela viúva, ao mesmo tempo em que ela também o abençoou. É assim que Deus trabalha. É a lei da semeadura, da colheita, não é assim? Nós fazemos e nós colhemos, nós plantamos e nós colhemos. Abençoados para abençoar.
Deus usa pessoas para nos abençoar. Alcançados para alcançar. Leve a bênção que está sobre você para outras pessoas. Leve a palavra de Deus que está no teu coração para outras pessoas. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. Que você tenha a fé de que tudo que você precisar, Deus há de levantar alguém no momento exato para te socorrer, para te ajudar. Num momento nós ajudamos, no outro somos ajudados. Em um momento nós abençoamos, no outro nós somos abençoados. E é assim que a vida segue. E é isso que o Senhor espera de nós.